Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. A vida é uma coisa incrível. Você nunca sabe o que esperar dela. O que parecia uma tragédia real para você antes pode trazer um prazer incrível hoje. Voltei para casa e vi que minha esposa estava sentada com um homem no sofá, e depois de alguns minutos ela me entregou os papéis do divórcio e foi embora. Estou quebrado. Colin Aldridge nunca viu isso acontecer. Tudo em sua vida parecia estar indo perfeitamente. 6 meses atrás, ele recebeu uma promoção no trabalho, juntamente com um aumento salarial substancial. O negócio de design de interiores de série estava florescendo, e ela agora estava contribuindo significativamente para a renda familiar. A casa que eles tinham comprado 2 anos atrás não era extravagante, mas era espaçosa o suficiente para suas necessidades e situada em um bom bairro. Ele e Sally até começaram a discutir sobre começar uma família. Então, ele não esperava problemas quando eles o confrontaram de repente. Colin não pôde deixar de notar o carro desconhecido estacionado na frente de sua casa, mas sua presença não o preocupou. No entanto, ele ficou preocupado quando entrou pela garagem e encontrou Célia sentada na sala de estar com outro homem. Quando ele entrou na sala, ela se levantou imediatamente, e Colin não pôde deixar de notar o quão magra e atraente ela parecia. Foi só quando ele focou no rosto dela que percebeu que ela parecia nervosa. Ei, querido, ela o cumprimentou. Então ela gesticulou em direção ao homem ainda sentado no sofá. Você se lembra de Vince Callahan? Ela disse. Ele é um cliente meu. Estou redecorando o escritório dele. Vocês dois já se conheceram antes. Assim, eu me lembro agora. Oi Vince, que bom ver você de novo. O que te traz aqui? Vince olhou para Célia desconfortavelmente e ela limpou a garganta. Droga, isso é tão difícil, ela disse baixinho. Então ela respirou fundo como se estivesse se preparando para o que viria. Querida, não há um jeito fácil de dizer isso. Estou deixando você. As palavras não fizeram sentido para ele. O que você disse? Ela balançou a cabeça tristemente. Sei que isso é um choque, mas eu pedi o divórcio. Ele cambaleou até a cadeira de frente para o sofá e sentou-se pesadamente. O quê? Por quê? Não pretendíamos que isso acontecesse, ela disse com pesar. Mas Vince e eu nos apaixonamos. Estamos nos vendo há um tempo e não queremos mais manter nosso amor em segredo. Você está tendo um caso? Callahan perguntou estupefato. Ela olhou rapidamente para seu amante. Não planejamos isso, mas eventualmente não conseguimos negar nossos sentimentos um pelo outro. De qualquer forma, já coloquei algumas das minhas coisas no carro. Eu volto para pegar o resto mais tarde. Mas, Colin gaguejou. Ela ignorou sua objeção vacilante e entregou a ele um envelope que ele não tinha notado antes. Aqui estão os papéis e tudo. Tentei ser bem justo com o acordo, mas, só para você saber, eu peguei metade das nossas economias. Você vai querer que seu próprio advogado revise isso. Se você tiver algum problema, eles podem entrar em contato com meu advogado. Anexei o cartão dela ao aviso. Confuso e perplexo, ele aceitou o envelope, ainda tentando entender a situação. Enquanto ele estava sentado segurando-a, ela caminhou de volta para o lado de Vince e pegou sua mão. Vince se levantou e os dois se moveram em direção à porta. Mas por quê? O quê? Eu já expliquei, ela o interrompeu. Ela acenou para Vince que abriu a porta da frente. Ela se virou uma última vez. Então, acho que estamos indo embora agora. E Colin, eu realmente sinto muito. Quero que você saiba que não foi você, fui eu, ok? Então eles se foram, levando consigo a felicidade que ele conheceu nos últimos 8 anos. Colin sempre se viu como um indivíduo composto.
Em emergências no local de trabalho, ele sempre conseguia analisar a situação com calma e rapidez antes de determinar um plano de ação. Mas hoje, essa habilidade o abandonou. Seus pensamentos agora estavam em desordem, pulando de um tópico para outro, incapaz de se concentrar em nenhum deles. Como não vi isso chegando? Onde posso encontrar um advogado confiável? Como vou me preparar para a reunião com Ferguson amanhã de manhã? Eu me pergunto se Célia planejou algo para o jantar. Como vou superar isso? Seus pensamentos continuaram correndo, girando infinitamente, cada um exigindo sua atenção até que ele agarrou sua cabeça, tentando silenciá-los. Em desespero, ele lutou para ficar de pé e voltou para o quarto. Tirando suas roupas e deixando-as onde estavam, ele se arrastou para a cama, mentalmente exausto. Notavelmente, ele logo adormeceu e ficou na cama até de manhã. Quando acordou, a tagarelice mental havia diminuído, mas a nova realidade de sua vida era evidente em todos os lugares. Ele imediatamente percebeu que Célia não estava ao seu lado, e quando foi se vestir, viu que o lado dela do armário estava vazio. Enquanto ele caminhava até a cozinha para fazer café, seus passos ecoaram na casa vazia. Mesmo quando ele olhou pela janela, a manhã da Carolina do Norte parecia visivelmente mais sombria. Vince Callahan acordou e encontrou Célia olhando para o teto com as mãos atrás da cabeça. "O que você está pensando, baby?" ele perguntou. "Eu estava pensando em Colin", ela respondeu. "Espero que ele esteja bem." "Ele vai ficar bem", Vince respondeu casualmente. "Espero que sim", ela disse. "Ele parecia estar em choque quando fomos embora, me sinto culpada por isso." Não que ele fosse um marido ruim, só ficou um pouco chato, sabe? "Bem, isso não vai acontecer conosco", ele prometeu. "Você vai se divertir muito." Com essas palavras, ele começou a beijar apaixonadamente. "Oh, Vince, sim", ela arfou, e as memórias da noite passada voltaram a inundá-la. Todos os pensamentos sobre Colin rapidamente se dissolveram em uma onda sensual. Durante a maior parte do dia, o envelope que Célia dera a Colin ficou em sua mesa no escritório. Quando não conseguiu mais procrastinar, ele o abriu e começou a ler a petição de divórcio e o acordo financeiro proposto. No entanto, era difícil se concentrar na linguagem jurídica seca porque ele não queria o divórcio em primeiro lugar. Tudo o que ele queria fazer era deitar a cabeça na mesa e chorar, mas ele não queria que ninguém no escritório o visse daquele jeito. Depois de alguns minutos, ele se levantou e caminhou lentamente pelo corredor até o escritório do seu chefe. Ela o havia contratado há muito tempo, e ele a considerava sua mentora. Ela olhou para cima quando ele bateu no batente da porta, então olhou mais de perto. "Você está bem, Colin? Você não parece muito bem." Com uma expressão de dor, ele perguntou: "Você conhece um bom advogado de divórcio?" "Ah, não, Colin, não você e Célia." "Sente-se." Com isso, ela se levantou e fechou a porta do escritório. Então ela se sentou na cadeira ao lado de Colin e colocou a mão no antebraço dele. "Conte-me o que aconteceu", ela perguntou com preocupação óbvia. Desta vez Colin não conseguiu segurar as lágrimas. Quando Colin finalmente se encontrou com o advogado que seu chefe havia recomendado, ele logo se arrependeu. O advogado o aconselhou sem rodeios a aceitar a oferta de Célia e seguir em frente. "Mas não me importa quão bom seja o acordo dela", argumentou Colin. "Não quero o divórcio de jeito nenhum, muito menos pagar para ela me deixar e viver com outra pessoa." O advogado suspirou. "Olha, você precisa pensar logicamente sobre isso. Você não pode forçar sua esposa a ficar se ela quiser ir embora. E honestamente, você não gostaria de ficar preso a uma esposa infeliz. Quanto a pagar a ela, você precisa ver da minha perspectiva. Célia, é Célia, certo? Ela só está pedindo para dividir seus bens atuais. Ela nem está pedindo pensão alimentícia porque planeja se casar novamente assim que o divórcio for finalizado. Acredite em mim, eu já vi esposas irem atrás das contas de aposentadoria dos maridos, exigirem pensão alimentícia paralisante e peticionarem a maioria dos bens da família, incluindo a casa. Sua esposa está sendo razoável. Não a irrite e a torne vingativa." "Talvez sim", Colin disse teimosamente. "Mas eu ainda não quero o divórcio."
O advogado assentiu com simpatia. Escute, Colin, você não quer aconselhamento matrimonial de um advogado. Primeiro, não sou bom nisso. E segundo, cobro muito mais do que um conselheiro matrimonial. Se você não está pronto para assinar, meu conselho é encontrar alguém que possa ajudá-lo a lidar com seus sentimentos. Quando Colin informou sua chefe sobre a reunião, ela o surpreendeu dando a ele um cartão de visita. Eu tive a sensação de que você poderia reagir dessa forma depois da nossa conversa. Eu acredito que você deveria ver o Dr. Elmar. Ele é um psicólogo especializado em questões conjugais. Vários amigos meus usaram seus serviços e o recomendaram muito. Experimente e veja se ele pode ajudar. Durante sua terceira sessão de terapia, Colin estava recontando sua lista de queixas quando o Dr. Elmar interrompeu. Colin, vamos encarar. Você está parado. O que estou pedindo para você fazer é mudar seu curso mental. Tenho certeza de que você conhece os 5 estágios de luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. O que muitas vezes é mal compreendido é que esses estágios não são estritamente separados e nem sempre ocorrem de forma linear. Enquanto eu ouvia você, percebi que você tocou em todos esses estágios, exceto aceitação. Isso é completamente normal, dado que você passou. No entanto, você também mencionou sua capacidade de pensar logicamente, resolver problemas e elaborar soluções. É exatamente isso que você precisa fazer agora. Deixe de lado os aspectos emocionais para que você possa formular um plano para seguir em frente. Logicamente, você entende que Célia não quer se reconciliar. Logicamente, você entende que é inútil perseguir alguém que não retribui seus sentimentos. Até que você possa aceitar essas realidades, realidades além do seu controle, eu poderia acrescentar, você permanecerá estagnado. Você precisa encarar o desafio da vida depois de Célia com base em fatos, assim como você enfrentou outros obstáculos no passado. Colin sentou-se em silêncio, ponderando as palavras recentes do conselheiro. Ele percebeu que grande parte de sua angústia vinha da reviravolta repentina e inesperada dos acontecimentos. Não havia indícios, nenhum sinal de problemas no casamento deles. Em um momento ele estava felizmente casado, no outro ele estava enfrentando o divórcio. Num momento ele acreditava no amor de Célia, no outro ele descobriu sua infidelidade. Como posso progredir quando a realidade parece tão incerta e como seguir em frente com essa raiva avassaladora? Ouvindo atentamente, o conselheiro absorveu a explosão emocional de Colin. Quando Colin finalmente se acalmou, o Dr. Elmar fez uma pergunta. Você conhece Reynold Niebuhr? Colin balançou a cabeça, indicando que não. Ele foi um teólogo proeminente do século XX, conhecido por elaborar uma oração sucinta, mas profunda. Deus me conceda a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber a diferença. Essa é a oração da serenidade. Estou familiarizado com ela, é associada aos alcoólicos anônimos. Sim, exatamente. Na minha opinião, ele captura lindamente a jornada pelos estágios do luto. Ele enfatiza a importância de se esforçar para ter serenidade, aceitação e sabedoria. Até que você consiga isso, seguir em frente pode ser difícil. Depois de sair da sessão naquele dia, Colin não conseguia tirar a prece de Niebuhr dos seus pensamentos. Serenidade. Ele ansiava por isso. A questão persistia. Como ele poderia obtê-la? Que passos ele poderia tomar para encontrar a paz? Após um fim de semana de profunda reflexão, ele elaborou um plano. Na segunda-feira, Colin contatou seu advogado. Concordarei com todos os termos de Célia se puder ter apenas 30 minutos com ela, cara a cara. Tem certeza? Perguntou o advogado. Esses confrontos geralmente aumentam, raramente resolvendo questões em um divórcio. Desta vez será diferente, eu lhe asseguro. Organize. Quando Colin entrou na sala de conferências do advogado de Célia, ele ficou surpreso ao encontrar Vince sentado ao lado dela, apertando sua mão. Bem, isso é inesperado, Colin refletiu, mas talvez seja para melhor. Pelo menos agora Vince e Célia podem ouvir diretamente. O advogado de Célia fez sinal para Colin começar e ele limpou a garganta. Célia,
Quero que saiba que isso também não é fácil para mim. Nosso relacionamento não se desenrolou como eu esperava, mas acho que às vezes é a vida. De qualquer forma, o que está feito, e é hora de seguir em frente. Meu advogado me informou sobre sua oferta de acordo justo, e ele me aconselhou a aceitar. No espírito de encerramento, estou preparado para fazer exatamente isso. Com um gesto decisivo, Colin pegou a caneta da mesa e assinou o acordo. Enquanto o casal do outro lado da mesa trocava um olhar de alívio, ele interrompeu: há mais uma coisa que eu gostaria de expressar. Os dois ficaram tensos, incertos sobre o que aconteceria em seguida. Entendo sua intenção de se casar assim que o divórcio for finalizado, Colin continuou. No espírito de seguir em frente, quero estender meus sinceros desejos de toda a felicidade que vocês dois merecem em seu casamento. Com isso, ele circulou a mesa e apertou a mão de Vince, que estava visivelmente surpreso. Então ele se inclinou para dar um abraço caloroso e um beijo na bochecha de Célia. Enquanto os amantes perplexos observavam, ele se virou e saiu da sala. Eles trocaram olhares. Isso realmente aconteceu? Vince perguntou. Célia balançou a cabeça em descrença. Uau! Inesperado! Então ela sorriu. Mas é ótimo. A última coisa que eu queria era um conflito contínuo toda vez que o encontrássemos. Com o termo do divórcio resolvido, tornou-se responsabilidade de Colin vender a casa que eles possuíam em conjunto. Célia, já tendo se mudado para a casa de Vince, não tinha apego ao lugar. Colin não tinha os meios financeiros para comprar Célia, e mesmo que tivesse, ele sentia que a casa era grande demais para ele e guardava muitas memórias. Felizmente, o mercado imobiliário estava prosperando, facilitando o processo de venda da casa. No entanto, como Colin e Célia tinham comprado há apenas 2 anos, eles não tinham acumulado muito patrimônio, apesar do mercado forte. Consequentemente, Colin saiu do fechamento com dinheiro suficiente apenas para uma entrada em um condomínio de 2 quartos em um empreendimento desejável. Quando Colin vendeu a casa antiga, mudou-se para seu novo condomínio e se estabeleceu. O período de espera do divórcio estava quase no fim. Por meio de um amigo, Colin descobriu que Vince e Célia já tinham enviado os convites de casamento. Apesar de não ter recebido um, ele descobriu que o casal planejava embarcar em uma lua de mel de uma semana no Caribe. Colin ajustou seus planos de acordo. Após o retorno do casal bronzeado, Vince levantou Célia do chão, preparando-se para carregá-la até a soleira. No entanto, ao entrar, ele notou um cartão de índice deslizado por baixo da porta com uma mensagem: verifique seu deck traseiro. Preocupado, ele gentilmente colocou sua nova esposa no chão, agarrou sua mão e correu para o deck. Inicialmente, nada pareceu passar despercebido, mas quando ele se virou, ele foi pego de surpresa. Ali estava uma reluzente churrasqueira a gás propano de 3 bocas de luxo, totalmente montada e operacional. Virando-se para Célia, Vince questionou: você providenciou isso? Eu sempre quis uma, mas elas são bem caras. Não, ela confessou, eu não tenho a mínima ideia sobre isso. Antes que ela pudesse especular mais, ela notou um envelope preso com fita adesiva no capô de aço inoxidável da churrasqueira. Correndo, ela o pegou e abriu. Lendo o cartão dentro, ela engasgou: é de Colin. Ele nos desejou boa sorte no casamento. Colin fez isso? Vince perguntou incrédulo. Se essa é a maneira dele de seguir em frente, então ele é mais generoso do que eu pensava. Este é um presente incrível, estou ansiosa para grelhar nele neste verão. Preciso ligar e agradecer a ele, Célia exclamou, enquanto Vince inspecionava as características da grelha. Quando Colin atendeu o telefone, ele detectou uma mistura de surpresa, gratidão e até mesmo uma pitada de culpa no tom de Célia. Colin, acabamos de descobrir seu presente de casamento. Não acredito que você comprou uma grelha tão cara para nós. É muito generoso. O Vince não gostou? Gostou? Ele ainda está no convés admirando. Ótimo, era isso que eu esperava. Mas você não precisava fazer isso. Nós nem te mandamos um convite de casamento. Colin riu. Claro que não. Isso teria sido estranho. Mas eu quis dizer o que disse.
É hora de reconhecer o que aconteceu e seguir em frente. O presente é simplesmente minha maneira de mostrar isso, então espero que você e Vince gostem. Quando Célia retornou ao convés para informar Vince, ele balançou a cabeça em espanto. Eu sempre disse que ele é um homem melhor do que eu. De qualquer forma, que tal eu grelhar alguns hambúrgueres para o jantar hoje à noite, Sra. Callahan? Quando maio começou, Célia e Vince começaram a planejar como celebrar o Dia das Mães com a mãe de Célia. Eles consideraram levá-la para um brunch em um restaurante chique, mas sua mãe hesitou. É sempre tão caótico no Dia das Mães. Eu ficaria feliz se vocês dois viessem aqui para um brunch. Então eles concordaram e o casal decidiu preparar uma refeição especial com salmão e vegetais grelhados na nova churrasqueira favorita de Vince. No caminho para a casa da mãe de Célia, Célia lembrou Vince. Você se lembrou de pegar algumas flores para a mãe? Dando um tapa na testa, Vince saiu rapidamente da rodovia e parou em um mercado local. Ele voltou com uma dúzia de rosas cor-de-rosa, um pouco pior para o desgaste. Elas não estão nas melhores condições, ele se desculpou com Célia, mas é a intenção que conta. Ao chegar, depois de levar os pratos para a cozinha, Vince entregou as rosas para a mãe de Célia junto com os desejos de Dia das Mães. Obrigada, Vince. Isso é muito gentil, ela disse. Vou colocá-los em um vaso mais tarde. Então ela sugeriu que se servissem na cozinha e levassem os pratos para a sala de jantar. Seu pai está faminto, ela sussurrou para a filha. Quando a comida foi trazida, Célia não conseguiu deixar de admirar a extravagante disposição floral que adornava a mesa da sala de jantar. Mãe, essas são deslumbrantes, ela comentou. O papai comprou essas para você? A mãe dela riu. Ele? Ele me lembrou que eu não sou a mãe dele. Na verdade, Colin os enviou. Eles não são lindos? Colin? Eu sei. Não foi atencioso da parte dele? Sua mãe comentou. Enquanto Célia assentia, ela notou uma carranca aparecer brevemente no rosto de seu novo marido. Mais tarde naquela tarde, quando o casal estava sozinho em casa e Célia teve um momento para si mesma, ela ligou para Colin. Por que você enviou aquele arranjo floral para minha mãe? Ela exigiu. Ah, que bom, eles chegaram na hora. Ela gostou? Claro que gostou, Célia admitiu. Eles eram lindos. Mas por que você os enviou? Colin soltou um suspiro. Sua mãe sempre foi incrivelmente gentil comigo e desde que minha própria mãe faleceu anos atrás, sempre senti uma conexão especial com ela, então eu queria prestar homenagem a ela. Espero que você esteja bem com isso. Ah, não, de jeito nenhum. Como mencionei, ela realmente apreciou seu gesto. É apenas inesperado, só isso. Mas, honestamente, eu também sou muito grato por isso. Tudo bem. Se eu não cometi um erro grave, tenho um favor a pedir. Claro. O que é? É um pouco estranho, mas acho que é hora de eu mergulhar meus pés de volta na piscina dos encontros. Ele podia sentir a hesitação dela. Colin, eu me sentiria desconfortável tentando marcar um encontro com você. Não, nada disso. Eu só imagino trazer alguém de volta para o meu apartamento e agora ele está parecendo um pouco vazio, mais como um apartamento de solteiro. Posso contratá-lo para redecorar? Você sempre teve um gosto muito melhor do que o meu. Uau, eu não esperava por isso, mas claro, acho que posso ajudar com isso. Acabei de concluir um grande projeto de design, então posso começar imediatamente. Tem algum horário na semana que vem em que eu possa ir dar uma olhada? Claro, atualmente estou trabalhando em casa 3 dias por semana, então segunda, terça ou quarta me serve. Excelente! Vou marcar uma visita na terça tarde. Quando Colin a convidou para seu apartamento na terça-feira seguinte, Célia rapidamente percebeu o que ele estava descrevendo. As paredes estavam pintadas em um tom branco sujo opaco, o carpete parecia gasto e ultrapassado, e a maioria dos móveis parecia ter sido recuperada de sua antiga casa. Acho que há muitas possibilidades para explorarmos aqui, ela comentou depois de observar os arredores. Você poderia compartilhar comigo o estilo que você imagina?
Ele deu de ombros e de um jeito desamparado. Honestamente, Célia, eu não sou muito versado em estilo ou teoria das cores ou nada disso. O que eu realmente quero é que você crie um espaço que você goste. Ele fez uma pausa, olhando ao redor incerto antes de se animar. Não quero dizer algo excessivamente feminino e rosa. Quero que reflita claramente o gosto de um homem hétero, mas também não se assemelhe a um bar esportivo. Ele gesticulou em direção a ela. Apenas um lugar que agradaria alguém com seu gosto refinado, um lugar onde uma mulher com bom gosto se sentiria em casa. Você é a única em quem confio para fazer isso. Isso é muito lisonjeiro, Colin. Acho que entendi exatamente o que você quer. Deixe-me retornar ao meu estúdio e esboçar um plano. Então, apresentarei algumas opções e podemos decidir o que funciona melhor para você. Perfeito. Obrigada, Célia. Agradeço muito sua ajuda. Nos 2 meses seguintes, Célia e Colin acabaram se encontrando quase uma vez por semana. Eles tiveram que escolher um plano de design, revisar e refinar as decorações propostas, e então, supervisionar as reformas que tinham concordado. Depois disso, Célia estava constantemente trazendo amostras de tecido, amostras de tinta e fotos de móveis para aprovação de Colin. Colin estava satisfeito com o progresso, mas Vince sentia diferente. Você realmente tem que continuar se encontrando com esse cara com tanta frequência? Ele reclamou com sua esposa uma noite depois que ela voltou de mais uma visita ao apartamento de Colin. Ah, vamos lá, querida. Não vejo Colin com mais frequência do que vejo qualquer outro cliente. E, além disso, pensei que você estava bem com ele, especialmente depois do presente de casamento dele para nós. Acho que ele realmente superou o passado, ela assegurou. Sim, talvez. Mas você e ele têm uma história e não posso deixar de me perguntar se ele já superou você completamente. Bem, eu já o superei completamente. Na verdade, se você se juntar a mim no quarto, eu vou te mostrar o quanto eu já o superei. Embora Célia acreditasse ter acalmado o ciúme de Vince, ela temia que a próxima pergunta de Colin pudesse reacender a raiva do marido. Durante uma das visitas dela, ele perguntou de repente, você ainda faz parte de um clube do livro? Sim, eu faço. Nós nos encontramos todo sábado à tarde. Por que você pergunta? O clube é exclusivamente para mulheres ou eles estariam abertos para um homem se juntar? Não tenho certeza. Acho que nunca tivemos um homem demonstrando interesse. Você está pensando em se juntar? Na verdade, estou. Mencionei que queria começar a namorar de novo, mas tenho dificuldade com o que falar com as mulheres. A maioria das mulheres que conheço não curte esportes, então talvez não tenhamos muito em comum. Pensei que se eu soubesse mais sobre os livros que elas leem, isso poderia me dar um assunto para começar uma conversa. Ela assentiu. Isso faz sentido. Na verdade, é bem perspicaz da sua parte. Que tal isso? Vou trazer a ideia na nossa próxima reunião. Se eles concordarem, eu te aviso. E você pode comparecer ao seguinte. Se não, eu ainda posso te informar sobre a escolha do livro, para que você possa ler por conta própria. Eu realmente aprecio isso, Célia. Claro, eu preferiria participar da discussão e ouvir o que o grupo pensa sobre o livro. Mas se eles não se sentirem confortáveis com um homem ali, eu lerei sozinha. Quando Célia levantou o assunto com seus amigos do clube do livro, ela ficou agradavelmente surpresa ao descobrir o entusiasmo deles por Colin se juntar ao grupo. Contanto que você se sinta confortável com seu ex-marido lá, nós acolheríamos uma perspectiva masculina, eles garantiram a ela. Célia achou engraçado que as duas moças solteiras parecessem particularmente animadas com a entrada de Colin. Durante a reunião inaugural de Colin, ele conseguiu conquistar até mesmo aquelas que inicialmente expressaram reservas. Ao contrário de algumas mulheres, Colin realmente havia concluído o livro e oferecido vários comentários perspicazes. No entanto, ele também fez questão de não dominar a conversa. Célia ficou aliviada ao ver que Colin respeitava opiniões divergentes e encorajava consistentemente os outros a compartilharem seus pensamentos. Ao final da sessão, todos saudaram o experimento como um tremendo sucesso, enchendo Colin de abraços ao partirem.
Célia observou que os membros solteiros em particular estavam notavelmente entusiasmados em expressar sua gratidão. Colin não só compareceu à reunião subsequente, mas também estendeu um convite para o grupo se reunir em seu condomínio recém-reformado. Ao chegar, as mulheres se maravilharam com a decoração durante a primeira meia hora, com Colin garantindo que o crédito fosse dado a Célia pela transformação. Tradicionalmente, o anfitrião da reunião forneceria lanches e bebidas. Colin superou as expectativas ao oferecer uma seleção de tábuas de frios e várias garrafas de prosecco para manter a conversa fluindo suavemente. Embora a discussão do livro que se seguiu possa não ter sido intelectualmente estimulante, foi certamente animada. Conforme a reunião se encerrava, expressões de gratidão enchiam a sala. Kelly, uma jovem ruiva charmosa entre os convidados, foi particularmente efusiva em seus agradecimentos, levando Célia a inventar um pretexto para separar Colin de sua persistente apreciação. Depois que os outros partiram, Célia ficou para trás, oferecendo ajuda para arrumar. Colin aceitou com gratidão. Depois que eles retiraram os pratos e copos usados, ele a acompanhou até a porta. Pegando as mãos dela nas suas, ele expressou sua gratidão pela ajuda e pelo apoio dela durante todo o encontro. Célia balançou a cabeça. Na verdade, sou eu quem deveria agradecer. Todos pareciam estar se divertindo, e acredito que você contribuiu muito para nossas conversas. Seus elogios sobre a decoração também foram muito gentis. De nada, ele respondeu. E obrigado por me resgatar de Kelly, ele acrescentou com um sorriso brincalhão. Instantaneamente, a postura dela ficou rígida. Colin, você deveria ter cuidado perto dela. Ela é uma garota legal, mas é um pouco jovem demais para você. E pelo que ouvi, ela é bem sedutora, se é que você me entende. Ele assentiu seriamente, escondendo sua diversão com a reação dela. O sorriso de Célia retornou. Eu deveria ir para casa agora, mas obrigada mais uma vez por tudo. Ela se inclinou para lhe dar um abraço e um beijo na bochecha. Então ela se afastou, examinando. É como se eu estivesse descobrindo um lado diferente de você, Colin. Gostei. Com outro beijo na bochecha dele, ela se virou e foi embora. Ao saber sobre a mais recente adição ao clube do livro da série, Vince ficou visivelmente chateado e insistiu que ela excluísse Colin de futuras reuniões. Célia demonstrou aborrecimento óbvio em resposta. Não vou obedecer, ela retrucou. Os outros membros gostam da companhia dele e ele beneficia nosso grupo. Pare de ter ciúmes, Vince. Nada acontece e você faz papel de boba. Apesar de Vince manter suas emoções sob controle, naquela noite ele sentiu um forte desejo de confirmar sua conexão com sua esposa. A intimidade deles era especialmente intensa e Vince parecia ansioso para afirmar seu controle. Sentindo seus motivos, Célia decidiu não se opor, em vez disso fingiu prazer. Depois disso, ela o beijou e expressou sua gratidão e eles adormeceram. Na manhã seguinte, Vince timidamente se desculpou por seu comportamento anterior com ela, mas ela descartou suas preocupações. Eu não gostaria que fosse assim o tempo todo, ela o assegurou. Mas, ocasionalmente, uma mudança de ritmo é bem-vinda. Aliviado, ele saiu para o trabalho com um salto no passo. No entanto, assim que ele saiu, o sorriso forçado dela desapareceu rapidamente. Vestindo um vestido de verão, Célia percebeu que ainda estava se sentindo dolorida da noite anterior, o que a levou a tomar outra cápsula. Depois de engolir tudo com seu café da manhã, ela dirigiu até seu estúdio de design para revisar a agenda da semana seguinte. Ao perceber que um tapete para o apartamento de Colin havia sido entregue, ela prontamente ligou para ele para se oferecer para entregá-lo. A aprovação dele a motivou. Após uma rápida checagem de sua maquiagem, ela partiu em sua direção. Após deixá-la entrar, ela rapidamente colocou um pequeno tapete no espaço reservado para ele. Colin admirou sua escolha e a convidou para ficar por um minuto e tomar uma xícara de café. Ela concordou sem hesitar. No entanto, quando ela se sentou no novo sofá dele, uma careta apareceu em seu rosto, o que imediatamente atraiu a atenção de Colin. Está tudo bem, Célia? Ele perguntou em um tom preocupado. Está tudo bem, ela respondeu. Vince foi um pouco insistente ontem à noite,
E estou me sentindo um pouco sobrecarregada esta manhã, só isso. Ela não pôde deixar de notar sua carranca, mas essa expressão rapidamente se transformou em determinação. Sem dizer uma palavra, ele empurrou a mesa de centro para longe do sofá. Então ele pegou seu novo tapete e o estendeu na frente dela. Colocando um travesseiro no centro, ele fez sinal para que ela se deitasse no carpete. Ela protestou fracamente, mas cedeu quando ele insistiu. Assim que ela se deitou de bruços no carpete com um travesseiro sob os quadris, ele começou a esfregar seu pescoço, começando pela base do crânio. E começou a massagear todo o seu corpo, e com o tempo todo o desconforto que ela estava sentindo desapareceu. Deus, Colin, parece divino. Estou virando mingau, ela exclamou. Ele não disse nada. Em vez disso, ele gentilmente abaixou as pernas dela e começou a massageá-las e então correu as pontas dos dedos sobre a pele dela. Um sorriso brincou em seus lábios quando ele notou que a respiração dela tinha acelerado. Gradualmente, a massagem se transformou em intimidade. Célia teve um prazer indescritível. Depois de um tempo, ele se virou de costas e Célia se contorceu para colocar o braço sobre ele, descansando a cabeça em seu peito. Ela começou a falar, mas parou, abstendo-se de verbalizar seus pensamentos. Em vez disso, ela se aninhou mais perto, saboreando o calor do corpo dele. A respiração tranquila deles foi interrompida pelo toque do telefone de Célia. Inicialmente tentada a ignorá-lo, ela relutantemente pegou o telefone da bolsa. Ao ver o identificador de chamadas, ela se sentou ereta e atendeu. Ei, Vince, o que está acontecendo? Desculpe por perder sua ligação anterior, eu estava fora fazendo recados. Não, estou livre agora. Claro, o almoço parece bom. Onde você quer se encontrar? Ok, ótimo, posso chegar aí em meia hora. Te amo, querida. Ela se virou para Colin com um olhar de desculpas. Sinto muito, tenho que ir. Rapidamente, ela foi até o banheiro de hóspedes para se refrescar. Ao ressurgir, ela foi em direção à porta. Parando antes de sair, ela se virou para ele. Precisamos conversar, eu te ligo. Colin assentiu em compreensão e ela desapareceu. Durante o almoço juntos, Vince novamente começou a pressionar Célia para obter detalhes sobre seu paradeiro e atividades, mas ela simplesmente repetiu suas desculpas anteriores. No final, ele caiu no assunto, sentindo uma mudança sutil no comportamento dela, mas incapaz de identificar exatamente o que havia mudado. Mais tarde naquela noite, apesar dos protestos dela, Vince insistiu na intimidade, ignorando o cansaço dela. Célia conseguiu tomar um banho em casa depois que Vince voltou ao escritório, temendo que ele pudesse descobrir evidências do caso dela. Felizmente, o tratamento gentil de Colin não deixou vestígios de sua indiscrição. Apesar do alívio que sentiu quando Vince finalmente adormeceu, Célia não conseguiu deixar de pensar em como passou a manhã com Colin e isso a fez ter sonhos vívidos e sensuais. Mais uma vez, ela fingiu estar satisfeita com Vince, o que talvez só tenha aumentado a nitidez de seus sonhos. No dia seguinte, Colin estava profundamente envolvido no trabalho no computador em seu escritório em casa quando seu telefone tocou. Olhando para a tela, ele não ficou surpreso ao ver o nome de Célia. Ela pediu uma reunião para conversar e ele imediatamente a convidou para entrar. Após terminar a conversa, ele completou o relatório que estava preparando para seu escritório e então enviou uma mensagem de texto para outro telefone. Após receber uma notificação do sistema de segurança do condomínio e confirmar que era Célia, ele enviou uma mensagem e a deixou entrar. Quando ele abriu a porta da frente, ele foi recebido por Célia com uma expressão preocupada no rosto. Ela entrou e ele fechou a porta atrás dela, olhando para ela atentamente. Colin, precisamos discutir o que aconteceu ontem, ela começou, mas ele a silenciou colocando um dedo em seus lábios. Ela o encarou, confusa, até que ele se aproximou e substituiu seu dedo por um beijo. Oh, meu Deus, ela suspirou, respondendo ao beijo. Ele a levou para seu quarto. Diferentemente da vez anterior, não houve uma escalada gradual. Colin estava impaciente e Célia já estava pronta quando entrou em seu apartamento. Eles repetiram a reunião de ontem, só que com força tripla.
Vince estava em sua mesa quando recebeu uma mensagem anônima em seu celular pessoal. Dizia para localizar Célia, procurar no quarto de Colin. Quem é? Ele respondeu, mas não recebeu resposta. Normalmente, ele teria ignorado uma mensagem de um número desconhecido, mas essa mensagem intensificou a paranoia que ele vinha experimentando ultimamente. Ele rapidamente pegou as chaves do carro, correu para a garagem do escritório e saiu em disparada para o condomínio de Colin. Célia não tinha certeza do que queria quando chegou na casa de Colin naquela manhã, mas agora tudo o que importava era sentir Colin o máximo possível. Vince correu para o complexo de apartamentos de Colin e freou bruscamente quando avistou o carro de Célia. Ignorando a busca por uma vaga para estacionar, ele freou bruscamente em frente à entrada principal. Saltando do carro, ele notou um homem local saindo e correu para fechar a porta blindada antes que ela se fechasse. Uma vez lá dentro, ele parou brevemente para se orientar no corredor antes de subir as escadas para o segundo andar, decidindo não usar o elevador para que Colin e Célia não o ouvissem. Depois de descer as escadas, ele foi direto para a entrada do apartamento de Colin. A princípio, ele pensou em entrar à força, mas ficou surpreso ao descobrir que a porta estava destrancada e gostou da indiferença de Colin. Uma vez lá dentro, ele foi cautelosamente até o quarto principal, guiado pelos sons inconfundíveis que Célia estava fazendo. Assim que chegou à porta, Célia e Colin terminaram. Que diabos, Célia? Como você pôde me trair desse jeito, especialmente com ele? Vince rugiu. Como você pôde me trair desse jeito, especialmente com ele? Surpresa, ela rapidamente virou a cabeça para avistar o indivíduo que ela mais estava evitando. Vince estava ali, visivelmente angustiado e furioso, os punhos cerrados, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, Vince, por favor, deixe-me explicar, ela começou. Mas Vince se recusou a ouvir. Não há nada para explicar, sua mulher infiel. Você quebrou meu coração. Nunca mais quero colocar os olhos em você. Com essas palavras, ele girou e saiu cambaleando da sala, indo em direção à saída. Espere, Vince, não vá. Você não quis dizer isso. Só me dê um momento, Célia implorou, vestindo-se apressadamente para seguir o marido. Colin observou silenciosamente a saída de Célia. Então ele se vestiu e voltou para seu escritório. Percebendo o telefone descartável que havia deixado em sua mesa, ele o pegou e jogou no lixo. Duvido que eu tenha alguma utilidade para isso, ele pensou consigo mesmo. Quando o telefone pousou no fundo da lixeira, a última mensagem que ele havia enviado apareceu na tela. Se você quiser localizar Célia, tente o quarto de Colin. Enquanto ele ainda estava absorto no trabalho, uma batida hesitante na porta da frente o interrompeu. Ao abri-la, Célia entrou, arrastando uma mala de rodinhas considerável atrás dela. Quando ela se virou para ele, Colin notou seus olhos inchados e lacrimejantes e a maquiagem borrada. Vince me expulsou, ela confessou, com a voz trêmula. Como ele está se segurando? Colin perguntou. Ele está desmoronando, ela confidenciou. Num momento ele estava gritando comigo, no outro ele estava em lágrimas. Eu mal conseguia entender suas palavras. Tudo o que eu entendia era que minha presença o estava atormentando e ele queria que eu fosse embora o mais rápido possível. Ela suspirou. Estou realmente preocupada com ele, mas não sei o que fazer. Colin assentiu com simpatia. Eu posso me identificar. Sua expressão solene ficou mais brilhante. Mas agora podemos finalmente ficar juntos abertamente. Não precisamos mais esconder nossas emoções. Ela estendeu a mão para abraçá-lo, apenas para ser parada por sua resposta. Acho que não. As palavras dele, e especialmente o tom, a deixaram confusa. O que você disse? Ela perguntou. Bem, Célia, você está certa. Não precisamos mais esconder nossos sentimentos. E meus sentimentos são de que eu não te aceitaria de volta, mesmo que você fosse a última mulher na Terra. Seria tolice receber de volta um traidor, não, um reincidente, na minha vida. A explosão dele a surpreendeu, mas ela rapidamente tentou retomar o controle. Talvez eu tenha feito algo errado, Vince, mas foi minha maneira de compensar por ter deixado você.
Agora que estou de volta, pretendo passar o resto da minha vida provando quão amorosa e leal posso ser. Você é uma coisa e tanto, Colin zombou. Você trata os homens como peças substituíveis. Canse de um, troque por outro. Se o segundo falhar, não se preocupe, apenas retorne ao primeiro. Isso não é justo, Colin. Além disso, você me perseguiu. Você me seduziu. Ele assentiu sarcasticamente em concordância. Ah, claro, eu entendo. Tudo o que é preciso é que um cara seja educado com você, faça alguns elogios, talvez lhe dê um presente e você agirá rapidamente. Não, não é assim. É exatamente assim. E tenho certeza de que se eu te aceitasse de volta, a mesma coisa aconteceria de novo. Bem, tenho novidades para você, Célia. Eu vi suas verdadeiras cores. Como diz a música, nós nunca, nunca, nunca mais voltaremos a ficar juntos. Ele caminhou até a porta da frente, abriu-a e jogou a bolsa dela no corredor. Saia, ele gritou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, sua respiração engatada com soluços. Oh, Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. Para onde eu deveria ir? Ele cruzou os braços sobre o peito. Se você quer meu conselho, sugiro que vá direto para o inferno. Encolhendo-se diante da raiva dele, ela cambaleou para trás pela porta e Colin rapidamente a fechou, certificando-se de trancá-la dessa vez. Então ele foi até o sofá e desabou nele, sentindo a adrenalina lentamente se dissipar de seu sistema. Enquanto ele começava a relaxar, ele refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ele ponderou o que o Dr. Elmar poderia opinar sobre a situação, considerando que ele havia seguido pelo menos alguns dos conselhos do médico. Ele conseguiu reunir a percepção para identificar áreas para mudança e reunir a coragem para colocá-las em prática, mesmo que isso significasse engolir seu orgulho às vezes. No entanto, ele deixou a tarefa de encontrar paz para Vince e Célia. Ele balançou a cabeça. Parecia improvável que qualquer um deles encontraria tranquilidade facilmente. Vince deve aceitar seu divórcio iminente e a percepção de sua traição. Enquanto isso, Célia deve confrontar sua infidelidade e divórcio iminente pela segunda vez. Um sorriso irônico tocou seus lábios. Talvez ele devesse recomendar o Dr. Elmar a eles. Contente, ele examinou seu apartamento reformado, satisfeito com a transformação. Retornando ao seu escritório, ele se acomodou em sua mesa. Lá, ele notou o cartão com o nome e o número de Kelly. Rabiscado no verso, havia uma mensagem. Me ligue um dia desses. Ele assentiu para si mesmo. Acredito que estou preparado para fazer exatamente isso. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.